moderno, segundo o dicionário de Oxford, significa adjetivo relativo ou pertencente à época, à história em que se vive, que é de época posterior à antiguidade greco-romana. Modernidade, qualidade ou estado do que é moderno, modernismo. Período influenciado pelo iluminismo, em que o homem passa a se reconhecer como um ser autônomo, autossuficiente e universal, e a se mover pela crença de que, por meio da razão, se pode atuar sobre a natureza e a sociedade. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Oliveira e nós vamos estudar, adentrar, né, no período conhecido como Idade Moderna. A Idade Moderna é um período histórico, né, dentro da organização da história mundial, que remonta, que começa, né, no século XV e termina no final do século XVIII, né, tendo como principais marcos a queda da cidade de Constantinopla e, como seu fim, a própria Revolução Francesa. Em linhas gerais, a Idade Moderna ela compreende processos e fenômenos históricos que em que os historiadores relacionam com o início, digamos que, da modernização de alguns entendimentos, né? Esses entendimentos, principalmente, à luz de ideias filosóficas ligadas ao renascimento, né? Ao renascentismo, que nós vamos ver mais um pouquinho para frente, tá bom? Se você está curioso, vê aí, dá um Google e pesquisa um pouquinho sobre isso, tá certo? Nesse recorte histórico, nós observamos, como já falei, diversos processos, diversos fenômenos que são comuns a eles, como por exemplo, a maior organização do capitalismo, né? As grandes navegações com o domínio de novos territórios, incluindo eles a América, né, o atual território americano. O que mais? A construção dos chamados estados nacionais, né, em que em um outro momento nós tínhamos uma configuração totalmente fragmentada, né, pequenos territórios sob vários comandos, e nesse momento nós vamos nos deparar com a centralização em um território maior e sob o comando de uma única pessoa, né? Aí, fora vários outros fenômenos próprios, principalmente o processo de construção dos chamados estados modernos ou estados nacionais, tá bom? Que é basicamente o processo de formação dos principais ou dos primeiros territórios nacionais que nós vamos encontrar no continente europeu, né? E aí, você sabe onde fica a Europa? Vamos dar uma espiada aqui, olha, nesse mapa mundi, espero que ele esteja aqui, nesse mapa mundi, e dar um zoom, né, nessa perspectiva, e identificar que a Europa, ela fica, chamamos de América, né? Pelo menos esse vídeo está sendo produzido aqui no território americano. E a Europa ela fica do outro lado do Oceano Atlântico, acima, né, a partir do mapa mundi, acima do continente africano, tá certo? Então, esse pequeno território aí, como vocês já espero já terem identificado, é a Europa. Os principais eventos que nós vamos trabalhar a partir de então, eles vão se localizar ou vão partir desse território, dessa territorialidade. E aí, veja só, antes do período moderno, nós temos a chamada Idade Média.
período histórico esse, caracterizado pelo sistema feudal ou feudalismo, que nada mais era do que uma organização social, cultural, econômica do período da Idade Média, em que o território europeu, principalmente, estava fragmentado em diferentes territórios, em que eles estavam sob o poder de diferentes pessoas, né? Principalmente os chamados senhores feudais. Os senhores feudais eram os donos daquele território, mas que tinham quase que um status de rei, sem ser, tá certo? Existia a figura do rei, mas naquele momento o rei, ele não tinha poder de fato, né? Quem tinha mesmo poder eram os senhores feudais, que no geral faziam parte de uma nobreza ou faziam parte do alto clero, né? Ou seja, pertenciam a altos cargos dentro da Igreja Católica. Tranquilo? E aí, veja só, essa estrutura medieval, né, de fragmentação do território, do poder, de certa maneira, prejudicava principalmente o andamento das relações comerciais, né? Uma vez que cada território tinha impostos diferentes, tinha sistemas de medida diferentes, de peso, tinha, acho que eu já falei, né, moedas diferentes, tinha leis distintas, e isso prejudicava, de certa maneira, né, os comerciantes que circulavam naquela região. Logo, vai se estimular, principalmente a partir do século XIII, XIV, mais ou menos, a centralização do poder desse território na figura dos reis, né? E aí perceba que cada território, se a gente for, né, dar uma analisada, cada território europeu vai ter um contexto de centralização diferente, né? Então, em Portugal vai ser diferente, na Espanha vai ser diferente, aí nesses dois a gente vai observar principalmente que a centralização do poder está relacionada à expulsão, né, dos mouros, dos muçulmanos, da região dessa região, né, ibérica, né, que corresponde à Espanha e Portugal, em que a formação do Estado francês também vai ser diferente, a formação do Estado inglês também vai ser diferente, enfim. Mas na média de todos eles, nós temos características comuns, né? Primeiro, que teoricamente essa centralização vai favorecer as relações comerciais entre territórios da mesma região. E favorecer de que forma? Ora, unificando a moeda, unificando os câmbios, né? Unificando os sistemas de peso e medida, os impostos, que seriam os mesmos, a serem cobrados e se cobrados de uma única vez, né? Então, tudo isso garantia, teoricamente, o desenvolvimento do comércio naquele período histórico, naquele contexto histórico específico, tá certo? Além disso, nós vamos observar, por exemplo, né, a construção de tropas do Estado, né, a organização de um serviço público que também organizava a burocracia desse território, a definição de fronteiras, né, que delimitavam esse território que era construído, né? O que mais? A opção por uma língua oficial, não necessariamente que os territórios, que todas as pessoas daquele território que pertencem àquele Estado-nação falassem a mesma língua. Porém, existia uma língua oficial que deveria ser aprendida por todos, né? Porque se você for ver lá, tentar estudar os diferentes países na Europa, principalmente, né, já que é o nosso ponto de partida, você vai perceber que regiões diferentes do mesmo país falam línguas
bem diferentes entre si, né? Então, uma parte fala um idioma, outra parte fala outra, mas existe um idioma oficial. Então, meus queridos, no mais, é isso. Esses foram os principais conceitos e características, né, presentes dentro, não só, né, do estudo, do início do estudo, desse período que nós denominamos como Idade Moderna, né, como modernidade, mas principalmente as características relacionadas à formação desses estados nacionais, à formação desses estados modernos, tá bom? Então, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o fim, comenta aqui embaixo, em qualquer espaço que esse vídeo esteja, né, a hashtag, deixa eu ver aqui, modernidade, tá bom? Hashtag modernidade, e eu vou saber que você acompanhou esse vídeo até esse momento. Meus queridos, mas é isso, fiquem bem em paz, até mais!